Mais uma vez, taxa Selic subiu de 14,25 para 14,75. Então a gente tá o quê? Desesperado, não é mesmo? E enquanto alguns ficam desesperados, outros ficam muito felizes porque aparecem novas oportunidades. Mas esse vídeo é muito importante, porque essa é a pior Selic desde o governo Dilma. A pior, a mais alta que a gente já teve desde o governo Dilma. Mas será que a gente está pior como economia nesse momento? Será que a gente tem possibilidades? O que a gente faz com o nosso dinheiro? Será que já era? Será que é melhor a gente se mudar de país se a gente tem grana? Ou continuar tentando no Brasil? No final desse vídeo você vai entender se o nosso país está numa situação melhor ou pior do que o governo Dilma e o que fazer com o seu dinheiro para se proteger e multiplicar o seu patrimônio mesmo em cenários de crise. E entenda que eu não vou chegar aqui só e falar o que fazer no Brasil. Eu vou trazer opções agora ejetando o Brasil. Fica comigo no vídeo até o final que eu tenho certeza que vai ser mais um daqueles vídeos grandiosos e que vão nos ajudar muito daqui pra frente, tá? O vídeo me ajuda a organizar as ideias e refletir e ajuda vocês a pegar um pouco disso e aplicar na vida de vocês. Primeiro, o Brasil tá melhor ou pior? O que você acha? Você acha que tá melhor ou pior? Pô, passaram 10 anos. Mais que 10 anos, né? Mas você acha que 10 anos depois a sua vida tá melhor ou pior? Aqui é a Selic no Brasil. Essas cores não são a camisa do Brasil, mas são os partidos políticos que estavam no poder, basicamente, nesse período. Então, em vermelho aqui a gente geralmente tá falando de esquerda, em azul a gente tá falando aqui geralmente de direita. A gente tinha então Dilma, aqui com a Selic em 11,25, quando ela pegou o mandato dela, ela assumiu e começou a desempenhar ali em 2011, recebeu uma herança, não podemos esquecer, do governo Lula. Então quando ela pegou, a taxa Selic estava em 11,25. Aí a taxa caiu e depois subiu bastante. A gente teve aqui o impeachment da Dilma, vamos lembrar que ela saiu compulsoriamente, né? Então teve o impeachment, quando ela saiu a taxa estava em 14,25 e quando ela saiu não foi algo leve. Então o processo do impeachment foi trazendo essa incerteza e foi levando a taxa para cima de alguma forma. E aí a taxa estava em 14,25. Quem que assumiu? Michel Temer. Muitos dizem que foi o melhor presidente das últimas décadas, últimos anos, etc. Michel Temer assumiu e aí a taxa Selic começou a cair. Quando a Selic estava em 6,5%, assumiu o Bolsonaro. O Bolsonaro começou a trazer a taxa de juros aqui muito para baixo e veio a pandemia. Quando veio a pandemia, a taxa Selic estava em 4,25 e aí depois a taxa subiu pra caramba e ele passou o mandato dele com a Selic a 13,75% e temos o Lula agora, a Selic em 14,75%. Então aqui a taxa subiu 32,6%, de 11,25 para 14,25. Aqui a taxa caiu 54%, Michel Temer, e aí depois a taxa no Bolsonaro subiu 111% e Lula subiu 7%. Então qual subiu mais? No governo Bolsonaro. Porém, a gente tem que ver sempre qual que é a nossa base, quem que nos passou o bastão e o que aconteceu no país. A gente teve a pandemia, né? Então são contextos diferentes, mas foi o maior aumento da taxa Selic dos últimos governos. Maior máxima até então foi no governo Dilma, maior crescimento da taxa foi aqui em Bolsonaro e a nova máxima veio no governo de novo do Lula. Qual foi o pior governo, então? Qual foi o pior governo que vocês acham? Sem tirar de lado esse negócio de esquerda, direita, e vamos falar economicamente, qual foi o pior governo? A gente não pode só olhar para números absolutos, a gente precisa olhar para isso de uma forma comparativa, entre países diferentes. Então, para isso aqui, eu vou considerar Chile. O Chile, para começar, é um país que faz parte da América Latina. Então, é claro que muitos de vocês, a cada país que eu mostrar, vocês vão ter um tipo de argumento. Então, falar, esse país não dá para comparar com o Brasil. Esse outro aqui não dá pra comparar com porque não sei o que lá. Esse aqui tá muito distante. Esse aqui pensa diferente. Eu entendo que a gente nunca vai ter um benchmark perfeito, mas eu peguei um país da América Latina, um país das Américas e um país fora das Américas que tem algumas similaridades com o Brasil, já respeitando e sabendo que eles não são iguais, só que pra gente ter um pouco do cheiro do que tá acontecendo no mundo ao longo desse período. Chile. Taxa de juros no Chile é essa verde aqui, ó. Então ela tava baixa, continuou baixa e subiu aqui na pandemia. Então a gente tem duas divergências da nossa. Primeira, enquanto a taxa no Brasil subiu muito, a taxa no Chile continuou muito baixa, ou seja, não tiveram esse risco político que a gente teve, essa bagunça interna que a gente teve no nosso país. E a segunda divergência agora, a taxa deles está caindo e a nossa está subindo. Eu teve aqui um corte da taxa de juros na canetada, a inflação estava acima da meta e mesmo assim o Banco Central cortou os juros. Então imagina que a inflação não está controlada e a gente corta os juros na canetada. O mercado enxergou como uma interferência direta do Planalto nas decisões do Banco Central, que no mesmo período o Chile subiu os juros. Então o Chile estava subindo os juros. E aí logo depois, depois que a gente derrubou a taxa Selic, a gente teve que subir de novo por causa da inflação também. Em 2015 a gente foi uma inflação de 10,67%, já sido a maior desde 2002. Por isso a gente precisou subir os juros. Do outro lado, você pega o Chile cortando taxa de juros durante todo esse período, até que veio
a pandemia. Os Estados Unidos, eles cortaram o juro de 5,5% para 4,5%, então eles abriram espaço para outros países também cortarem a taxa de juros. Aqui a gente teve alta do dólar, inflação disparando, e aí depois a gente teve Chile cortando juros, enquanto a gente está subindo juros. Quando a gente pega o México, muito parecido, então você tem a taxa baixa aqui do México, e aí a gente teve ela subindo também durante a pandemia. Quando a gente pega a Indonésia, a gente tem uma taxa de juros aqui diminuindo até que subiu também na pandemia. E aí a gente tem essa diferença grande, onde a gente está subindo, a Indonésia está caindo. Quando a gente plota essas três taxas de juros, esse é um pouco do desenho que a gente está vivendo hoje. 280% acima do Chile, 255% acima do México, 137% acima da Indonésia e aqui também, de novo, muito acima de todos eles. Vamos olhar para o dólar. Aqui é o dólar durante esses três mandatos. A gente teve Dilma, o dólar estava 1,65, vocês têm noção disso? O dólar estava 1,65, vocês lembram disso? Em 2011, gastar em dólar era 1,65, cara. O dólar foi para 3,46 no impeachment. Depois disso, o dólar foi para 3,87 com Temer, ou seja, ficou muito parecido, mas subiu um pouco. Aí a gente teve Bolsonaro, explodiu o dólar para 4,88, basicamente aqui durante a pandemia. Aí ele passou o dólar a 5,34 pro Lula. O dólar chegou a bater 6,30 e hoje está na casa de 5,70. Olha esse gráfico do dólar. Você lembrava que o dólar estava tão baixo aqui? Mas o que será que aconteceu com outros países? Porque não adianta olhar só para o nosso. A gente teve, então, uma alta aqui de Dilma em 109% do dólar, 12% em Temer, 38% em Bolsonaro, 7% em Lula. E quando a gente compara com outras moedas, a gente tem uma visão mais clara sobre o que de fato está acontecendo. Chile, também tivemos uma alta constante do dólar ao longo do tempo. O dólar, ele ficou muito mais forte do que a moeda no Chile. O dólar também ficou muito mais forte que a moeda no México, por mais que o México agora tenha ganho um pouco de valor na moeda dele. E no caso da Indonésia, a mesma coisa. Não tiveram alta tão expressiva quanto o Brasil, mas todos eles tiveram o dólar se valorizando frente à moeda deles. Porém, aqui, o dólar se valorizou 109% frente ao real. Frente ao Chile, 40%, frente ao México, 52%, e frente à Indonésia, 45%. O que isso significa? Que dentre essas moedas, a moeda que mais se desvalorizou perante o dólar aqui foi o real. Quando a gente olha para cá, a moeda que mais se desvalorizou frente ao dólar de novo foi o real. Quando a gente olha para cá, a moeda que mais se desvalorizou frente ao dólar foi o real. E aí quando a gente olha para cá, Chile e Indonésia tiveram uma desvalorização maior do que a nossa, mas ainda assim muito em linha. Então a gente teve uma desvalorização muito grande frente ao dólar nos últimos 10 anos. Se você não teve então uma parte do seu capital investido em dólar, provavelmente você ficou mais pobre globalmente falando. Independente do governo do país, o dólar ele só teve uma única direção. Ele subiu. É isso que aconteceu. O dólar nos últimos anos foi a moeda realmente vencedora. Vamos olhar para a inflação. A inflação, aqui eu tenho basicamente Dilma, Temer e Bolsonaro e ali o Lula. Esses asteriscos são asteriscos onde a gente ficou acima da meta. A gente ficou fora da meta. A gente tem uma meta no Brasil de inflação e a gente realmente ficou muito fora da meta nesses períodos, ou para cima ou para baixo. A média de inflação no governo Dilma foi 7% ao ano, aqui no Temer foi 3,3%, aqui no Bolsonaro foi 6,1% e no Lula foi 4,9%. Geralmente a gente considera os últimos 12 meses. Quando a gente compara com outras moedas, é importante a gente ver que Chile teve uma inflação que puxou muito forte aqui na pandemia, a gente teve México com um comportamento parecido, só que com uma alta um pouco mais baixa, e a gente tem a Indonésia, onde não tivemos um impacto tão grande de inflação. São um país com uma inflação muito mais controlada que a nossa. A nossa média de inflação foi muito mais alta que a deles aqui em Dilma, foi mais alta do que eles, com exceção de México, e foi empatado com a Indonésia no Temer. No Bolsonaro, a gente teve Chile acima e depois a gente no topo de novo, e aqui a gente está com a maior inflação de todos esses países. Então a gente sempre está nas cabeças. O que a gente está vendo então? Moeda mais desvalorizada e a gente está vendo inflação, onde geralmente a gente está acima de todo mundo. Isso aqui não é bom. Inflação significa que seu dinheiro está perdendo poder de compra dentro do país e o dólar significa que você está perdendo poder de compra perante ao mundo. Então essas duas coisas são combinações desastrosas. Quando a gente olha para a dívida, é importante você entender que, assim como você na sua família, você tem um salário, um patrimônio e você deve um dinheiro, o país tem a mesma coisa. O país ele tem o salário dele, que é a receita, e ele tem a dívida, que são os gastos do país. E aí ele tem uma receita e esse gasto, que é essa dívida, ele pode ser cada vez mais relevante em relação ao PIB do país. Então você tem o que o país gera, você tem a dívida dele. A dívida dele vai subindo de acordo com o não pagamento ou de acordo com os juros, e quanto maior essa dívida,
chega uma hora que você fala, meu Deus, se eu não arrecadar mais agora eu quebro. Então quanto maior a dívida, mais perigoso, maior o risco. Então mais medo ficam os outros países de emprestar para o Brasil. Aí o Brasil precisa pagar mais taxa, porque precisa compensar o risco que estão correndo, só que mais taxa aumenta também a dívida e que aumenta o risco e é uma loucura. Então a gente tinha uma dívida em relação ao PIB de 52% no começo de Dilma aqui. A gente entregou pro Temer a 67%, aí o Temer entregou pro Bolsonaro a 69%, aí a dívida explodiu, foi para 75%. Mas é porque a gente teve pandemia, na pandemia começamos a fazer um monte de ação para salvar o país, porque no final das contas é isso, um monte de gente desempregada, empresa fechando, ninguém vendia, ninguém comprava, pessoal em casa, a gente morrendo, cara, precisa dar incentivo, aumenta a dívida. Só que o que aconteceu aqui é que o Bolsonaro conseguiu, acho que muito também por causa de Paulo Guedes junto, diminuir essa taxa de dívida. E esse 75 foi para 71, ele entregou 71 pro Lula e agora a gente já tá com uma dívida aqui de 76%. 76% que foi acima do que Bolsonaro pegou. Quase um all-time high, né? Tirando essa partezinha aqui da pandemia. A dívida cresceu em Dilma 33%, Temer 10%, o Bolsonaro pegou a 69% e foi para 71%. Então, cresceu aqui 2% em número absoluto, né? E aí a gente teve o Lula que pegou de 71% e foi para 76%, um crescimento de 8%. Só que vamos comparar com diferentes países aqui. A gente tem dívida do Chile crescendo absurdamente, gente. Olha isso aqui. Olha como cresceu a dívida do Chile. México também cresceu muito, mas não igual. Indonésia também cresceu muito. Todos esses países aqui, eles tiveram uma dívida crescente que foi louca, uma dívida louca de crescimento. Então, se eu ploto todas essas linhas, você vê que esses países todos ficaram mais endividados, de alguma forma, né? Então, o Brasil aqui foi o que mais cresceu a dívida, porém aqui já não ficou na frente desses outros países, certo? E por mais que o governo Dilma, ele pareça pior, a gente não pode negar uma coisa. A situação econômica do Brasil vem degringolando nas últimas décadas. A Selic está nas máximas históricas, o dólar não para de subir, a inflação não para de subir e a dívida do país não para de subir. E aí eu te pergunto, é essa conta que você quer deixar para as próximas gerações? É essa conta que a gente quer deixar, que eu aqui, como alguém que produz conteúdo de finanças, que me sinto responsável por muitas das coisas hoje que são aplicadas, que não são, que são ensinadas, são discutidas em finanças, é isso que você quer deixar para as próximas gerações? Eu acho que não. Daqui a pouco tem a parte 2 do vídeo, eu vou te explicar o que eu acho que você poderia fazer com o seu dinheiro para se proteger, mas antes disso eu quero te dar um recado. Porque como não é isso que eu quero deixar para as próximas gerações, eu postei recentemente, não sei se vocês viram, né? A gente fez um vídeo super bonitinho. A gente anunciou basicamente que o meu filho está vindo, e aí mais recentemente anunciamos que é uma menina, então vou ter uma menininha linda, maravilhosa, incrível. Não é esse mundo que eu quero deixar para ela, não é. E não é esse mundo também que o meu sócio, Bruno Perini e a Malu, querem deixar para Maria Tereza. A filha deles nasceu agora, a gente anunciou que a gente está grávido, então a gente vai ter a nossa filha nascendo e a gente quer deixar um legado para elas. E é por isso que a gente vai fazer pela primeira vez, eu e meu sócio Bruno Perini, um lançamento juntos. A gente vai unir duas mentes, dois métodos com um único propósito, que é deixar você mais rico. Então a gente está preparando um lançamento para vocês. A gente vai lançar no dia 9 de junho, pela primeira vez, um programa juntos, onde a gente vai juntar o do Meu Milhão com dividendos e todos os meus produtos educacionais de investimentos. E a gente vai juntar o Verde Renda e todos os produtos educacionais de investimentos do Bruno Perini para você, de uma única vez. A gente nunca fez isso, então provavelmente vai ser o nosso melhor e maior lançamento que já fizemos até hoje. Se você quiser entrar na lista de espera já para ter uma série de benefícios, descontos, bônus e também para ser avisado na data correta, é só você entrar aqui no link da descrição para você ser avisado. Pela primeira vez a gente vai fazer esse lançamento e até peço ajuda para vocês para ajudar a gente a criar um nome. Eu tava pensando em criar o Do Mil ao Viver de Renda. O que vocês acham disso? Bom, deixa nos comentários sugestões, vocês vão ser mais criativos do que eu. E como a gente está falando de legado, a ideia aqui é que você compre esse programa educacional e você ganhe mais uma inscrição para que você possa entregar para alguém menor de idade da sua família, para que essa pessoa também possa seguir esse legado. No final das contas, você vai comprar uma inscrição e vai ganhar a segunda. Então, você vai ter mais informações na página, mas é isso que a gente vai fazer. Segundo, vamos então. O que fazer com o seu dinheiro? O que você faz com o seu dinheiro nesse cenário tão caótico de que a casa está caindo, the house is down? Fundo imobiliário, eu vou passar rápido por algumas dessas coisas, porque eu já mostrei em alguns outros vídeos, mas fundos imobiliários, o preço do valor patrimonial vem caindo drasticamente. E aqui a gente tem um fundo de papel abaixo do valor patrimonial, fundo de fundos abaixo, escritórios abaixo, então tudo abaixo do valor patrimonial. Quando a gente olha para ações, a gente tem o EBITDA das empresas, que é o lucro operacional, que é a linha laranja, crescendo, e o preço aqui. Então você tem um gap gigantesco, ou seja, o preço
não subiu, mas a lucratividade das empresas sim. Isso daqui é um fator interessante de desconto. Quando a gente olha para renda fixa em dólar, ou seja, tesouro direto em dólar, o tesouro dos Estados Unidos, a gente tem uma distribuição de taxas. Em 41% dos momentos dos últimos 15 anos, a taxa de juros esteve nos Estados Unidos de 2 a 3%. Em 27% dos momentos nos Estados Unidos, a taxa esteve entre 1 a 2%. Em 19% das vezes, a taxa esteve entre 3 e 4%. Hoje, a taxa está na casa de quase 4,5%. Quando a taxa está na casa de quase 4,5%, eu estou aqui num cenário que acontece muito raramente, que quase nunca acontece, entende? Então, o cenário que a gente tem hoje é um cenário muito raro, que realmente a gente está passando por um momento diferente. Aí no Brasil, quando você pega a NTN-B, que é o Tesouro IPCA mais uma taxa, em 47% do tempo no Brasil, a taxa esteve entre 5,5% e 6,5% mais inflação. A gente teve entre 6,5% a 7,5% mais inflação só em 7,7% das vezes. E aqui também uma grande distribuição. Hoje, a gente tem títulos no Brasil pagando inflação mais 7,5% até inflação mais 8%. Que é um cenário extremamente raro. Extremamente raro. E como é um cenário extremamente raro, geralmente, se o país não quebra, digamos assim, que eu espero que não aconteça isso, cara, tem muito prêmio pra gente recolher. Ou seja, a gente tá com uma janela de oportunidade em todos os tipos de investimentos da Arca. Os fundos imobiliários estão negociados com desconto. As ações estão baratas em relação ao lucro. A renda fixa americana está pagando bem. A renda fixa brasileira está pagando bem. 4 ingredientes que você precisa ter numa alocação de investimentos que eu sempre falo. Primeiro, ações de negócio. Segundo, real estate, que são imóveis. Terceiro, caixa. E quarto, ativos internacionais. Arca. Você precisa formar a sua arca. Quando você forma a sua arca e divide a sua carteira dessa forma, a gente fez um estudo nos últimos 20 anos que o Rodrigo Xavier da Finclass nos ajudou a organizar todos esses dados. Em 10 países nos últimos 20 anos. Alemanha, a arca rendeu 7,1% contra renda fixa de 1,3% e inflação de 2%. Austrália, você tem 7,1% contra 3,1% de renda fixa. No Brasil, a arca 11,4% contra 10,4% de renda fixa. Em qualquer país do mundo, Estados Unidos, França, Holanda, Japão, Suíça, qualquer país do mundo, a arca, que é dividir sua carteira em 4 classes, bateu a renda fixa, a inflação, e em quase todos os países do mundo você também bateu até REITs. Só as ações que muitos países bateram a arca. Só que o Brasil não foi um deles. Agora, por mais que a arca não tenha batido as ações em todos os países, por mais que tenha batido todos os outros benchmarks, você teve um grande benefício da arca. Você teve noites de sono tranquilas. Noites de sono tranquilas se resumem em volatilidade. Porque imagina que você acorda um dia está rico, outro dia está pobre, rico, pobre, rico, pobre. Isso daqui mexe com o emocional da pessoa, não é? Aqui, a volatilidade da arca foi muito mais baixa do que as aplicações de ações e REITs e ainda assim desbancando muitas delas. Então o que a gente quer é uma boa alocação de investimentos para ter um bom retorno com uma volatilidade tranquila para que você possa dormir tranquilo. No final das contas, então, você precisa diversificar seus ativos, diversificar as classes de ativos e diversificar os países e moedas. É isso que você deve fazer. O que você achou do vídeo de hoje? Deu um trabalhão pro meu time. O meu trabalho, na verdade, foi o menor deles, que é chegar aqui e apresentar para vocês. Mas espero que ajude vocês daqui para frente, como sempre a gente tem feito nos vídeos da Selic. Deixa um comentário, me dá um feedback, espero você no nosso próximo vídeo e tchau.